O Falando Nisso Band está no ar. Tragédia. Chuvas castigam e fazem vítimas no litoral norte. Vai ser duro desinterditar isso aqui. Caiu a pista aqui, caiu ali na frente. Então, é dias, hein? Infelizmente. Nossas equipes trazem as últimas informações direto das cidades atingidas. A quadra está totalmente soterrada, telhado do pátio e a última casa da rua. E no estúdio, junto com o Pio 12, vamos conversar sobre cálculo renal e cuidados com a saúde do rim. Segunda-feira, dia 20 de fevereiro, o Falando Nisso Band começou. Tá no ar. Que triste, né, gente? Com o coração apertado, a gente entra na sua casa desejando de alguma maneira para você uma boa tarde. É isso, a gente deseja uma boa tarde e que a gente tenha, no Falando Nisso, um pouquinho de respiro, mas sempre também com muita informação, porque os nossos repórteres estão no litoral norte e vão trazer a atualização dessa cobertura feita nesses dias, nesse fim de semana de muita tristeza e de muita chuva no litoral norte. Você estava lá, né, Luquinhas? Sim, eu tive Eu por também lá. Fiquei no sábado. Fiquei ali em São Sebastião mesmo, a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Hoje no programa também a gente tem prefeito de Caraguatatuba, prefeito de Ilhabela, compartilhando então a situação neste momento nessas cidades. Mas a gente começa com a mensagem do dia, que a gente sabe que sempre é importante alimentar o coração, a nossa fé, ainda mais em dias como estes, né, gente? Então a gente não consegue controlar muitas situações da vida, foge da gente isso. Mas a nossa resposta a essas situações a gente consegue. Escolha acreditar sempre, mesmo que tudo indique o contrário. Acredite, tenha fé. É disso que a gente precisa sempre, né? Com certeza. Acreditar em algo superior. Principalmente nesses momentos, né, amiga? Com certeza. É o momento da gente colocar a fé em ação mesmo, né? Quando tá tudo certo, ter fé é fácil, né, gente? Agora é o momento da gente acreditar de alguma forma nesse controle divino, cuidado também divino. Vamos dar uma olhadinha na nossa enquete, porque o assunto de hoje é importante e essencial para todos também. São duas perguntinhas, né, amiga? Vamos lá, então, pro @Falando Nisso Band, dá uma olhadinha nas perguntas da enquete. Você já teve pedra nos rins? Daqui a pouco a gente vai mostrar esse resultado parcial. É sobre isso que a gente vai falar também, né? Sobre a saúde do homem e da mulher. Pedra dos rins e também outros assuntos ligados a isso. Então vamos dar uma olhadinha? Será que já espelhou, Fer? Deu, Fer, Você ou já não? teve pedra nos rins? 67% por enquanto, amigo, dizendo que sim. não. Dizendo que não, né? É, Perfeito, dizendo que amiga. não. E sabe como tratar? 79% também dizendo que não. Então, olha, mais uma semana está começando e a gente sabe que o nosso convidado de segunda-feira sempre vem do Hospital Pio 12, que a gente tem tanto carinho e respeito pelo trabalho deles, com assuntos importantes e necessários também ligados à saúde. O tema de hoje, então, é a saúde do homem e da mulher, com o uro-oncologista, o doutor Pedro Soares, que também é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. Vamos lá, então, falar sobre tirar dúvidas, né, de como tratar, por exemplo, a pedra nos rins. A gente sabe que no verão, né, com o aumento das temperaturas, a gente tem um aumento em torno de 30% dos casos de cálculo renal. Isso chama atenção tanto nos nossos consultórios, nos pronto-socorros, a gente observa isso, fica muito claro para nós. E isso se dá porque nessa época do ano a gente aumenta muito as perdas de líquido, né, que são as perdas insensíveis através de suor, da respiração, e com isso aumenta a probabilidade, a incidência dos cálculos renais. Tá? Ótimo. Perfeito. Vamos reforçar por que nesse verão acaba acontecendo isso? Eu não conhecia essa informação, na verdade, foi algo que vocês trouxeram pra gente, desse aumento, então, da pedrinha no rim, né? Então, é uma informação verdadeira. No verão, a gente precisa estar mais ligado a isso, então. Exatamente, está muito mais hidratado, né? A gente perde mais, a gente precisa repor mais. E uma forma muito simples, que eu sempre oriento os pacientes, é observar o aspecto da urina, a coloração urinária, né? Quanto mais concentrado, um amarelo mais forte, um alaranjado, precisa aumentar a hidratação. Agora, a urina bem clarinha, ela é boa também ou é perigosa? É boa. Tipo é a cor boa, da sim. água. Um amarelo claro, transparente, vai bem. É sinal Bom de que saber. você está se hidratando muito bem. Que bom. E quando você diz, doutor, hidratar, Bom. só a água Perfeito. ou a gente pode tomar outras coisas? Ótima pergunta. Muitos pacientes são muito resistentes à hidratação só com água.
E a palavra hidratação abre um leque aí para suco. Os sucos cítricos em relação ao cálculo renal são muito importantes. Ah, é? Limão, laranja. Laranja é um pouco mais calórico, mas o limão tem uma substância que é o citrato, que ajuda também a prevenir o cálculo renal. Nossa, então são importantes. Nossa. São super importantes. Que bom Então, saber. suco à vontade, Não sabia. né, água, chá vai muito bem. Chá também? E aquelas águas aromatizadas que o pessoal joga uma coisinha ali para quebrar um pouquinho aquele... de Às gerar um vezes coloca gostinho. gengibre, que mais? Exato. Ah, Hortelã, o pessoal usa O sabe? próprio limão muito. cortadinho em rodelas eu já vi Limão, também. maçã, vai muito bem, o pessoal faz Isso bastante. são alternativas para quem não gosta muito, então, de beber água, né, gente? A gente sabe que o Exatamente. principal é a água, tem que estar ali presente também, né, doutor? Exatamente. Não é refrigerante. Não é, gente, o refrigerante, o doutor até falou... Nem suco concentrado. Eu comentei Não, com o suco doutor que eu fui fazer um concentrado. exame e deu uma pedrinha no rim. É mesmo? É, de 0,2 milímetros. O doutor disse assim, ó, ok, mas pode aumentar, tem que ficar atento. Exatamente. Né? E eu comentei com ele, então, doutor, nesse último ano, eu abusei muito do refrigerante. É um Exato. hábito que a gente, às vezes, acaba tendo. E aí a questão genética entra como um pilar principal. Nossa. Meu pai tem, né, pai? Exatamente. A coleção, né, pai? Uma coleção de, de Pedrinhas. pedras. E naturalmente Preciosas. o que vem, no nosso comportamento, né, também influencia bastante. Aí entra a questão da hidratação, sódio em excesso, sal, não é o sal do cozimento em si, mas é o sódio de tudo que tem, Do que tem. um código de barras, né? Então Olha só. influencia bastante. A gente tem que olhar isso na tabela nutricional do alimento, né? A gente acaba esquecendo, né, Acaba amiga? esquecendo. Se é o verdade. sódio é muito alto, tem que fugir dele. Às vezes né? eu dou uma olhadinha assim, atrás, sabe? Vou Sim, comprar sim, algum exato. produto, no Ótimo. rótulo. E a gente se surpreende. Se É, você vai ver a sim. concentração e vai ver a porcentagem diária, né? Em relação à porcentagem diária. É absurdo a quantidade. Vou é tentar muito achar grande. aqui depois a quantidade que é indicada de sódio por dia, Perfeito, pra gente ficar perfeito. atento com Doutor isso. Pedro, agora você disse um dos sintomas, meio assim, mas acabou dizendo que é a coloração da urina. Perfeito. Né? Tá muito concentrada, já não é uma coisa legal. Não Quais é. são os outros sintomas, por exemplo? Perfeito. Especificamente em relação ao cálculo renal, a dor lombar é o sintoma mais conhecido e mais temido pelos pacientes. Eu costumo dizer que é muito fácil você identificar um paciente entrando no pronto-socorro, você imagina que é cólica renal pelo comportamento dele. A dor é muito intensa, é uma dor tipo cólica que dá aqueles picos e depois vai aliviando. Fala que é igual dor de parto? Dizem Eu que é já pior, senti. eu não Já ouvi sei. falar Que é que é pior, será? Já vi mulher que teve os dois, tanto o filho quanto a Ai. pedra, diz que a pedra é terrível. E é uma dor que às vezes dura muito mais tempo, né? Porque conforme o cálculo vai migrando, enquanto você tem a obstrução da drenagem urinária, quando o rim dilata, isso que gera cólica. E pensar que essa pedra vai percorrer pelo menos 25, 30 centímetros, então durante todo esse percurso vai tendo cólica. E o tratamento para isso, doutor? Seria ingestão de líquido? Tem remédio para isso? Perfeito. Assim, existem cálculos, né, que a gente se beneficia com medicações. Ah, Né? é? Tem principalmente os cálculos de ácido úrico. Né? Você alcalinizando a urina, você consegue muitas vezes dissolver eles sem precisar de cirurgia. Nossa, Ah, mas que e como que beleza. você sabe qual que é qual? boa. É pelo formato? Perfeito. Também, na verdade, você analisa a densidade desse cálculo, o grau de dureza, e isso a gente consegue através de exame de imagem, mas muitas vezes, ou numa cirurgia ou uma eliminação espontânea, você analisa esse cálculo. Né? Você consegue analisar e ver do que ele é formado. E além disso, nos consultórios hoje em dia é muito bom quando o urologista oferece isso para o paciente, fazer uma análise metabólica, que você analisa a urina do paciente, vê a característica e já tem uma ideia do que você pode corrigir para evitar que ele forme cálculos no futuro. Olha, tanta coisa diferente, né? É bem específico, legal, então você consegue tratar de forma específica. Exatamente. E nos Dependendo do... E dependendo nos casos também, cirurgia, né? Às vezes não tem opção. A gente vai explicar já a cirurgia, eu só queria entender se tem como a gente prevenir, já que a gente está falando aí, né, amiga, desse tratamento, como não ter, então? É o dia a dia, É o dia a dia, é o hábito diário, é o insistir ali de pouquinho em pouquinho. Você está preocupado com a sua hidratação, com a injeção de sódio e cuidado com o excesso de proteína animal, principalmente carne vermelha. Não acredito. O que Aí acontece com Está a relacionado ao proteína? metabolismo do ácido úrico. Então forma cálculo de ácido úrico muitas vezes. Olha só. Então assim, tem esses três pilares. Se tiver que escolher uma coisa, tome água, né? Ou hidrate-se. Mas atenção para esses outros dois também que são muito importantes. Agora o pessoal fala muito da quantidade, né? De água, Perfeito. 2 litros, mas aí eu também já tinha lido algumas matérias falando que não é muito bem assim, depende do verdade. seu tamanho. Exato. Que é? Depende E aí? do tamanho, depende da condição climática. Obviamente você vai tomar mais água no verão do que no inverno. Com Né? certeza. Tudo isso influencia. Mas assim, uma forma bem prática, bem objetiva de avaliar esse tipo de coisa é justamente a coloração urinária, né? A percepção. Não é correto você sentir sede. Né? A gente tem que manter um basal de hidratação para você não sentir sede. Então, que vire um hábito, não precisa chegar de manhã e tomar 2 litros de água, 600 ml numa tomada só. Vai diluindo isso ao longo do dia.
né? Cada copinho de 200 ml. Às vezes eu sinto sede. Eu tô com sede agora. Eu também tô. Não sei se é que eu almocei e na hora do almoço eu evito beber líquido. Porque aqui a gente não tem Pra não como entrar fazer, no programa, com licença, eu vou no banheiro, né? Não tem como, a gente vai se A não ser que segurando. seja uma dor de barriga. Não tem como. Aí você tem que saber. Doutor, olha, já a gente volta então para explicar um pouquinho sobre o procedimento, a laser, tá Legal. bom? Mas agora a gente vai, claro, que abordar um pouquinho aí do assunto que tem entristecido o nosso coração no Litoral Norte. A gente vai chamar o Rafael Rodrigues, o nosso repórter, ele que vem acompanhando em São Sebastião desde ontem toda a situação e está por lá para atualizar a gente. Meu querido, fortes chuvas, situação difícil. Sei que agora o presidente está conversando com vocês, ou estava. Atualiza para a gente, meu querido. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham. Agora quem fala é o prefeito Felipe Augusto. Quero destacar uma fala dele agora, Águida e Lucas, que o foco neste momento, de fato, é a recuperação das vítimas e também o resgate de todas as vítimas. O prefeito deixou claro de que a reconstrução da cidade será também lento. Muitos bairros estão totalmente isolados por conta das obstruções nas estradas, né? Vale lembrar que choveu aqui em São Sebastião mais de 640 milímetros, de chuva no último final de semana e já há 36 óbitos confirmados aqui em São Sebastião. Agora vai falar o governador Tarcísio de Freitas e logo após o presidente Lula. As ações continuam, são 5 aeronaves do Exército prestando aqui todo o atendimento para resgatar essas vítimas. Para se ter uma ideia, Lucas e Águida, a Barra do Saí e Vila do Saí está praticamente isolada, né? E os bairros ali da Costa Sul, que foram os mais afetados, Lucas, você conseguiu até visualizar, está totalmente incomunicável, sem internet. Então agora a Força Tarefa faz esse trabalho de recuperar essas pessoas e realmente recuperar as vítimas. Uma notícia boa, ontem uma mulher grávida foi levada ao Hospital Regional aqui de Caraguatatuba, que está recebendo essas vítimas, e tanto mãe quanto bebê passam bem. Uma notícia boa em meio a todo esse caos aqui em São Sebastião, uma situação muito crítica. Eu nunca vi uma chuva tão forte como essa, Lucas e Águida. Que situação, hein, Rafael? Rafael falando ao vivo de São Sebastião, lembrando que ele está numa coletiva juntamente com o prefeito da cidade, governador e também o presidente da República. Logo mais ele pode voltar, né, com novas informações sobre a situação em São Sebastião. Rafael, você está ouvindo bem a gente? Consegue ouvir bem? Ouço sim. Sim. Você conseguiu ter acesso, por exemplo, à Barra do Saí em todos esses dias que você está aí? Como que está a situação lá agora? Ontem, logo pela manhã, né, a gente já saiu às ruas, mas quem está aqui na região central, eu moro no bairro do Itatinga, que também foi bastante afetado aqui pelas chuvas, o máximo que você consegue chegar é na praia de Toque-Toque Pequeno, devido a várias obstruções. Em Toque-Toque Pequeno em específico, há uma árvore enorme no meio da estrada, muitas pedras e também muitas barreiras. A verdade é que a SP-55, praticamente o trecho que corta aqui São Sebastião, ele está praticamente aí sem poder transitar, né? A estrada de Cambori, por exemplo, Águida, ela não existe mais. Terá que ser construída ali uma nova estrada. Uma situação, um cenário nunca visto antes aqui na história em São Sebastião. Olha, Rafael, eu vou te falar que eu sou de São Sebastião, estou com 40 anos. Já vi, confesso, aí, acho que pela minha idade, já peguei chuvas muito fortes. Já vi a rua da minha casa no Pontal da Cruz alagar mesmo, criar buraco, destruir tudo. Mas o que eu estou escutando de pessoas mais jovens é que nunca tinham visto uma chuva tão forte como essa. Então, realmente foi algo que pegou todos de surpresa. A própria previsão do tempo que a gente estava colocando aqui no programa estava dando 250 milímetros. E a gente teve aí mais de 600 milímetros de chuva. Então foi algo que realmente, infelizmente, pegou todos de surpresa. Rafael, eu sei que você está aí envolvido desde ontem também, entregando tudo aqui para a gente, para quem está em casa. Então quero agradecer seu esforço e quero também deixar o espaço aberto aqui. Qualquer informação nova, liga para a gente, entre ao vivo aqui com a gente. Excelente tarde para você de trabalho, meu amigo. Combinado, então por aqui a gente volta a qualquer momento. Legal, Rafael, muito obrigada. Inclusive, ontem, né, a rodovia dos Tamoios estava trabalhando só na rodovia nova, porque a antiga ficou interditada, tudo, e a liberação foi ontem à noite. Ainda bem, pelo menos assim a gente consegue um tráfego. Eu esperei 2 horas para conseguir subir no comboio.
Olha Então, lá. realmente... Eu subi hoje de manhã, o trânsito estava bem tranquilo para subir para Mas isso, gente, São é tão José. pouco perto do que essas pessoas estão passando, Exatamente. que no coração da gente, em momento algum, passou alguma reclamação e eu vi isso e todo mundo estava na fila. As pessoas realmente todas tocadas por essa situação. E a gente volta daqui a pouquinho trazendo para vocês informações sobre Caraguatatuba, que é tão importante também. No próximo bloco. Olha, antes do break, para você, né, se você quiser ajudar as vítimas do nosso litoral que estão passando por esse momento tão difícil, na sua tela a ONG Gerando Falcões, que é uma instituição séria, que está em parceria com a gente, com a Bandivale, atuando pela região. Então você pode ajudar por esse Pix, né, Ana? Pois é, olha, a chave Pix para você fazer essa doação é o CNPJ da ONG, tá bom? 18 463 148 0001-28. A gente vai deixar esse número o tempo todo no GC, tá, Maíra? Vamos deixando para você conseguir anotar durante o programa. Qualquer doação vai fazer diferença, gente. Para quem não tem nada, tem gente que tá só com a roupa do corpo. Tem gente que perdeu tudo, R$1, né? R$2, R$3. Se a gente se unir, a gente consegue levantar um bom dinheiro também, É viu? isso, vamos todo mundo participar. Olha, daqui a pouco a gente volta com mais informação, também com o Hospital Pio XII, falando sobre vários assuntos ligados à saúde feminina e masculina. Vamos falar sobre reposição hormonal também, ainda na edição de hoje, tá? Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Bandivale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias. Com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Bandivale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Faustão, A cara do Brasil tá aqui. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte, o Mundial de Clubes que alcançou o recorde de audiência. Você vem com a Band no Mundial de Clubes, Veiga. Partiu pra bola, bateu. Gol! 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. O UFC, maior evento de luta do mundo. O Masterchef e muito mais. A TV Bandivale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Já estamos de volta e falando sobre a saúde do homem e da mulher. O tema é cálculo renal e também infecção urinária, tá? Como é incômodo, né? Quem teve já infecção, caramba, é uma dor realmente muito incômoda. Por isso, o uro-oncologista Pedro Soares está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas. Você pode mandar, inclusive, a sua pergunta, tá? Pois é, para o nosso WhatsApp, que é o 99716-7989. Pois é, doutor, vamos começar um pouquinho sobre... Esse bloco anterior a gente comentou sobre o tratamento para o cálculo renal, né? As pedras dos rins. Vamos falar um pouquinho sobre essas cirurgias? Vamos. Eu sei que tem um laser aí que eu sempre que escuto falar de cirurgia para cálculo renal, falam do laser. É a melhor tecnologia, é o mais indicado? Quando não é indicado? Com a evolução tecnológica de tratamento de cálculo, hoje em dia os tratamentos são muito pouco invasivos. A gente usa muito tratamento através de orifícios naturais, muitas vezes a gente faz acessos pela uretra, ou às vezes pela região lombar. Hoje em dia é muito difícil a gente precisar fazer uma incisão grande, um corte, alguma coisa nesse sentido. E a energia que a gente usa para fragmentar os cálculos seria o laser. Tá? Então, dessa forma, ajuda muito, agrega muito. Aí vocês podem observar na imagem aparecendo, né, uma fragmentação real, tá? Da fibra. A gente localiza a fibra na via urinária e esse azulzinho é a fibra laser. Tá? E aí a fragmentação bem tranquila dos cálculos renais. Tá?
Isso agrega aí velocidade, né, na resolução desses cálculos, agrega um retorno mais rápido desse paciente, uma alta hospitalar precoce. É de verdade isso, né? É real. Isso aí são eu achei um pouco reais. nojento, o doutor falou que é bonito. Eu acho. Todos os fragmentos aí. São os fragmentos. Exato. E esses fragmentos são isso já foi implodido. E aí, restinhos. esses restinhos, muitas vezes a gente pega com uma redinha, uma cestinha e retira todos eles e deixa tudo limpinho, tudo bonitinho. Perfeito. Viu? O doutor já volta respondendo outras perguntinhas pra gente também. Pode mandar a sua, tá no tempo, a gente vai colocar aqui para vocês participarem também, viu? A gente volta a falar agora sobre as fortes chuvas, né, que aconteceram no litoral norte. A gente pode chamar o prefeito de Caraguatatuba? Sim, Aguilar Júnior está com a gente. Aguilar Júnior já está com a gente para atualizar. Prefeito, muito boa tarde. Como que está a situação aí em Caraguatatuba nesse momento? Será que ele está ouvindo a gente? Boa tarde, Lucas. Boa tarde, que nos acompanha. Eu tô ouvindo você. Voltou o sinal, perfeito. Porque às vezes pode ir comentando com a gente. Tem imagens também de toda a situação e a gente pode ir colocando junto. Tá bem. Quer voltar a retomar? Vamos, prefeito, a gente vai retomar com... Melhor a gente voltar com ele daqui a pouco, não Coloca pra gente, por favor, Feira, a previsão do tempo, até para ver se vem mais chuva ou não, e a gente retoma, então, com o prefeito Aguilar Júnior o sinal certinho, para não atrapalhar a nossa comunicação. Será que chove ou não? Amanda traz pra gente mais informações. Boa tarde, Amanda. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite mostra a formação de nuvens carregadas pelo centro-sul do Brasil por conta do avanço de mais uma frente fria. E nesta segunda-feira de carnaval, a chuva ainda não dá trégua na região. São pancadas que devem acontecer a partir da tarde entre a Serra da Mantiqueira e o litoral norte de São Paulo. E uma chuva que ainda pode ser volumosa até o finalzinho do dia, pode ser forte também, acompanhada por ventos, trovoadas e descargas elétricas, ou seja, não se descarta o risco de algum transtorno durante esta segunda-feira de carnaval. Falando das temperaturas, ainda calor, com máxima de 29 graus em Cruzeiro, 27 em Roseira, 23 em Campos do Jordão, 28 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos, a semana começa ainda com chance de chuva volumosa, mas apesar disso, o sol também aparece e garante a sensação de abafamento. Máxima nesta segunda-feira de 27 graus, amanhã terça-feira ainda calor, com máxima de 28 à tarde. Mas na quarta-feira, por conta do tempo nublado e com chuva a qualquer momento do dia, a temperatura máxima não deve passar dos 26 à tarde. No litoral norte de São Paulo, mar ainda agitado, ondas de até 2 metros de altura e ventos que podem chegar ainda a 30 km por hora. Obrigada, Amanda. Agora sim a gente volta a conversar com o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior. Ele vai atualizar a situação na cidade das fortes chuvas. Nas últimas horas, choveu 200 milímetros, em 12 horas, na verdade, né, prefeito? Bastante chuva e a gente quer saber a atualização da cidade, como que está a situação por aí. Boa tarde. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, boa tarde, doutor, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. De fato mesmo, foram 232 milímetros em 12 horas. Foi muito pesada essa chuva. Pessoas que vivem aqui há mais tempo compararam essas chuvas com a catástrofe de 67. Distante de querer comparar Caraguatatuba com Ubatuba ou com São Sebastião, aliás, eu quero aqui deixar a minha solidariedade a essas duas cidades. Graças a Deus a gente não teve nem óbito, sequer feridos. Mas foi muito difícil, as pessoas perdendo as suas coisas, seus bens, seus pertences. E as chuvas elas cometeram mais os bairros da região centro-norte e norte, também a Martim de Sá, bairro do Rio do Ouro, a água chegou a 2,5 metros de altura. E também o extremo sul, Pegorelli e Perequimirim. No dia de ontem, as nossas equipes focaram na liberação de algumas vias e também o atendimento da população em termos de limpeza, aquela limpeza macro, tirar as coisas que eles perderam das suas casas. Hoje nós voltamos com as equipes, nós montamos 3 equipes e nós estamos levando material de limpeza e cestas básicas para essas pessoas que perderam tudo. E a ideia é a gente continuar recebendo doações de colchões e tão logo a gente conseguir um número significativo, a gente já consegue começar a... A gente vai reconstruir casas para as pessoas que perderam a sua... De uma maratona diferente. Sendo que o geral
da Presidência da República. Isso a gente vem acompanhando em torno de 200 a 300 pessoas que estão desalojadas, ou seja, elas estão em casa de parentes e casa de amigos. E o maior desafio nosso hoje, Águida e Lucas, é o bairro Morro do Algodão e o bairro Rio Marinas. Por quê? Nós estamos aí há 30 horas sem chuvas, mas as águas que caíram lá, as águas de cabeceira, lá no final do morro, lá na serra, elas estão descendo, e descendo com muita força. Por outro lado, a gente precisa mostrar agora a movimentação da maré. Tá bem, o mar está revolto, e também com uma maré bastante alta. Nós estamos hoje com 1,3, 1,4 de maré. Então a água não está conseguindo vazar para o mar e acabou inundando esses bairros. Eu estou a todo momento com as nossas equipes, nós já começamos a dar atenção para esse bairro especificamente, o pessoal da Defesa Civil e também da Secretaria de Serviços Públicos, nós estamos dando atenção e removendo algumas pessoas e elas virão aqui para o centro esportivo. Perfeito, prefeito. Eu vou espelhar aqui, não sei se a gente está com espelhamento, as redes sociais do prefeito é Aguilar Júnior Caraguá. Quem quiser saber ponto de doação e acompanhar também todo o cuidado da prefeitura neste momento também, e a população tem esse canal aberto com o prefeito também, é só você entrar em contato pelo Instagram. Prefeito, obrigado, quero parabenizar o trabalho de vocês aí que eu venho acompanhando, eu agradeço muito também. Agora a gente vai acompanhar um pouquinho do presidente Lula, ele está conversando, está falando ali com jornalistas, né? Ao vivo, e a gente vai entrar um pouquinho com esse sinal, então vamos assistir. A gente não construir mais casa no lugar que pode ser vítima de outra chuva, e o desabamento pode fazer que outras pessoas morram. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você. Você agora tem uma outra função, que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos aqui. Agora você tem que apresentar conta. Essa conta tem que ser apresentada para o governo federal, para o governo estadual e para o próprio prefeito. Eu posso garantir que os meus ministros, governador, estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião. Eu, às vezes, vejo na televisão lugares que houve desabamento e que já passou 5, 6, 7, 8 anos e ainda não foi resolvido o problema habitacional. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreno mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas: vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para cuidar da família de vocês. Eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para o nosso país. Eu queria até que você encostasse aqui, o prefeito, sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarcísio, sei de que partido que disputou as eleições, você sabe com que partido eu disputei as eleições, e veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de governar a cidade, e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que nós precisamos estar juntos. É por isso que nós precisamos compartilhar as coisas boas e as coisas ruins, porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperada muito mais rápido. Por isso, prefeito, minha solidariedade ao povo de São Sebastião, essa cidade maravilhosa, sabe? E eu espero que nunca mais aconteça isso. De vez em quando a natureza nos pega uma surpresa, mas também muitas vezes a gente desafia a natureza. E eu acho que é importante nem ela nos pregar surpresa e nem a gente também desafiá-la. Por isso eu queria que você pensasse um lugar seguro, para que a gente pudesse começar a reconstruir a moradia do povo de São Sebastião. No mais, eu queria agradecer
a imprensa, agradecer ao governador, agradecer ao prefeito pelo carinho, agradecer às pessoas da Defesa Civil que estão trabalhando muito e dizer para vocês que podem contar de verdade com o governo federal, porque nós queremos ajudar a recuperar essa cidade e fazê-la voltar a ser feliz. É esse o nosso compromisso e por isso eu estou aqui. Obrigado, gente. A gente viu então parte da coletiva, o presidente da República em São Sebastião, juntamente com o governo do estado e também com os prefeitos das cidades atingidas. Inclusive tinha a informação de que em São Sebastião vai ser colocada uma área, logicamente com a ajuda do governo federal, para a construção de novas casas das pessoas que foram atingidas. Daqui a pouco a gente volta com essa informação bem atualizada para você. Até porque toda ajuda é bem-vinda. Então, antes do break, eu quero lembrar que você em casa pode ajudar sim as famílias do litoral. A ONG Gerando Falcões, que tem a nossa aprovação da Band, viu? É algo realmente sério, que está em parceria com a Band Vale, está atuando na região afetada. É isso, você já acompanha aí, olha, a chave Pix, tá? Para que você possa ajudar. Vamos lá então. 18.463.148/1000 ao contrário, barrinha 28, né? Traço 28. Esse é o número para que você possa ajudar com qualquer quantia para as pessoas vítimas das chuvas no litoral norte. A gente já volta com mais informação para você. Ainda hoje a gente vai para Ubatuba verificar a situação na cidade e também com o prefeito Colucci de Ilhabela. Não sai daí. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. Nativa FM é a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. Tem a comunicação mais simpática do Brasil. A gente briga igual casal e se pega como amante. Uma rádio amiga, alto astral e companheira, com diversas promoções e prêmios todos os dias. Seu sinal em 97,5 é liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos em todos os públicos. Fala galerinha, aqui é o embaixador passando aqui para mandar um beijo para todos os ouvintes da Nativa. Parabéns pelo primeiro lugar no Ibope, parabéns por esse sucesso incrível e por essa rádio maravilhosa que é a Nativa. Ó, um beijo, continue. Estamos de volta no estúdio conversando com o urocologista do Hospital Pio XII, Dr. Pedro Soares. Está falando agora, a gente falou um pouquinho de cálculo renal, mas vamos falar um pouquinho sobre infecção urinária. Sintomas, doutor, também falam que dói muito. Muitas mulheres reclamam. Perfeito. É mais comum também em mulheres? Perfeito, é mais comum em mulheres. É até uma dúvida dos pacientes, né? Nossa, o urologista é só para homem e a gente trata muitas infecções urinárias. Eu tenho muitas e muitas mulheres no consultório que têm infecção urinária. E o sintoma mais comum normalmente é aquela ardência no canal da urina, urinando de pouquinho em pouquinho. Normalmente são mulheres, né, de uma vida muito ativa, então limita muito a questão, né, social dessas mulheres. E muitas vezes é um tratamento simples, né? A gente não precisa temer, a infecção urinária vai acontecer em algum momento na vida dessas mulheres, mas a forma mais simples também da gente estar agindo em relação à prevenção é também a hidratação, como nós dissemos em relação ao cálculo renal. Agora, por que a infecção urinária ela é mais comum, ou pelo menos com mais frequência, em mulheres de meia idade? Ou mais velhas? Na verdade, sim. A mulher ela tem uma característica anatômica, né? A uretra, o canalzinho do xixi da mulher é mais curtinho. Então, a comunicação do meio externo com a parte da bexiga é através de um canal curtinho. Então, a bactéria que naturalmente coloniza a região perineal, ela ascende pelo canalzinho e chega na bexiga. E aí causa a famosa cistite.
né, que é aquela infecção urinária baixa, que quando inadequadamente tratada pode evoluir para uma infecção mais grave, inclusive uma infecção renal, que é a pielonefrite. E dependendo da característica, necessita às vezes de internação hospitalar, com antibiótico na veia e tudo mais. Doutor, eu acho interessante a gente comentar aqui que infecção urinária não é uma IST, não é uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, porque muitas vezes a pessoa, por vergonha do parceiro ou da parceira, acaba não comentando, achando que vai pensar alguma coisa, e na verdade não está nada ligado à sua rotina sexual. Na verdade é o seguinte, pode causar também. Exato. Mas não é uma doença sexualmente transmissível, que agora chama de infecção sexual. Não é uma coisa que é passada do parceiro para a mulher. Não pegou de ninguém. Exatamente. Mas naturalmente o ato em si sexual ele pode favorecer, pode predispor a esse tipo de infecção. Então a gente sempre orienta que pacientes que observam esse tipo de infecção pós-relação, existem algumas medidas específicas, né, para você diminuir essa incidência. Tanto homem quanto mulher, isso acontece ou não? O homem muito menos, né? Porque a uretra masculina é mais comprida do que a feminina e a bactéria, para chegar na bexiga, ela tem bem mais dificuldade. Então é muito mais comum em mulheres. No entanto, nos homens, crianças, por conta do excesso de pele ali na região peniana, e nos pacientes idosos, homens idosos, pelo crescimento prostático, gera uma dificuldade, às vezes, de esvaziar essa bexiga. A urina fica mais tempo parada ali, então predispõe também a infecções. Olha só. Agora, as mulheres também devem passar, então, no urologista? Boa pergunta. Perfeito. Com certeza, com certeza. O lugar de mulher também é no urologista. Isso aqui até para te desmistificar um pouco dessa coisa do só o homem tá no urologista. A mulher também tem as alterações renais, de cálculo renal, né? As mulheres também, em alguns momentos, principalmente lá no nosso hospital, a questão oncológica é muito forte, então tumores de rim, de bexiga, então é muito comum, né, elas estarem no consultório urológico também. É aquele erro de fazer associação, né? Que a mulher vai, na adolescência, vai aonde? No ginecologista. Ginecologista. Aí acha que para o homem é urologista. Na verdade, não. Perfeito. Você cuida do canal urinário, todo o trato urinário. Perfeito. Toda a via urinária, desde o rim até a ponta do canal do xixi. Perfeito. E para prevenir, então, essa infecção, água. Tem algum tipo de infecção que só de beber água já cura? Olha, dependendo da... bom, né? Porque eu acho que tem. Não, sim, faz sentido. Porque assim, a infecção está muito relacionada à concentração bacteriana no local. Então, se você mantiver uma hidratação bem importante, você conseguir lavar bem essa bexiga, você vai diminuir. E o nosso corpo tem uma defesa, ele gera uma defesa. Que legal. Então, ele combate. O antibiótico nada mais é do que um auxílio para combater essa infecção. Ótimo. Olha aqui, perguntinhas. Vamos lá. Não vai dar para pôr para vocês, mas pode colocar? Pode. Dá para espelhar? Acho que não dá hoje, mas vê para é verdade, estava com um probleminha. Boa tarde. Minha esposa quase não toma água. Sempre pego no pé dela. Quanto de água temos que tomar por dia? A gente estava conversando um pouco disso antes do programa. Eu não vou dizer uma quantidade exata, né? Mas assim, em torno de 1,5 litro, 2 litros é uma quantidade interessante, mas a gente tem que levar em consideração o aspecto urinário, uma forma bem simples e objetiva. Urinou, a urina está muito concentrada, hidrate-se mais, mesmo que isso seja 2,5 litros, 3 litros por dia. Mas uma quantidade basal, em média, né, para uma população, em torno de 1,5 litro, 2 litros, está bem satisfatório. Doutor, por exemplo, desculpa, amigo, para as crianças, isso que eu fico pensando, sabe, Naila? Falei, meu Deus, será que ela está tomando uma quantidade correta ou não? Como que é isso para criança? É que tem criança que pede, tem criança que não pede. Exatamente, exatamente. A gente tem que insistir, a gente tem que oferecer sempre. Eu tenho 2 pequenos em casa e a gente sempre está policiando, porque se você depender muitas vezes da criança, difícil pedir. Está brincando, está entretida, não quer largar para tomar água. Então é muito importante estar oferecendo de forma ativa e variar. É água, é suco, é chá e criar essa identidade desde a infância, de cortar o refrigerante, de abusar dos líquidos em si, né, e já observar também a questão da coloração urinária. Muito Perfeito, importante. doutor. A gente já volta com o doutor respondendo outras perguntinhas que vocês estão enviando também. E antes de chamar o Lucas Rodrigues, que está em Ubatuba, a Agda recebeu aqui a informação corretinha, né, amiga? Exatamente, sobre a coletiva que nós acabamos de mostrar, né, sobre o presidente da República, que está no Litoral Norte, em São Sebastião. Então, ele falou algumas coisas importantes. O presidente falou que vai trabalhar em conjunto para recuperar a Rio Santos, disse que São Sebastião não deve permitir mais construir casas em lugares onde as vítimas, né, possam correr algum tipo de risco por causa das chuvas e desabamentos. E o prefeito tem que arrumar terrenos mais seguros
para construir a moradia das pessoas em São Sebastião. É sobre isso que a gente estava falando, né? De encontrar áreas mais propícias para que isso possa acontecer, e a gente vai acompanhando a coletiva. Com novas informações, a gente volta a falar sobre isso. E tomara que aconteça também, né? Olha, o Lucas Rodrigues está desde manhã em Ubatuba, que foi uma cidade também castigada pela forte chuva. Lucas, meu amigo, primeiro, boa tarde para você. Atualiza a situação neste momento aí na cidade. Oi, Lucas, tudo bem? Boa tarde para você, para a Águida, para todo mundo que nos acompanha também aqui no Falando Nisso, Lucas. Pois é, situação crítica por todo o litoral norte de São Paulo, né? As 4 cidades em estado de calamidade. Aqui em Ubatuba a situação não foi diferente, viu? De sábado para domingo, agora nesse final de semana, choveu mais de 340 milímetros, Lucas. É muita chuva. Isso acabou gerando aí alguns problemas, né? Como a gente já vem falando durante toda a manhã, tivemos infelizmente uma morte de uma criança de 7 anos registrada aqui no bairro Estufa 2, na cidade de Ubatuba. Pedi para o Edésio Ribeiro mostrar para a gente, Lucas. Essa aqui é a casa onde essa criança de 7 anos morava. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, lá no topo do morro, a gente vê que a casa fica bem no pé desse morro. Lá no topo, por causa da forte chuva, uma pedra acabou deslizando com a enxurrada e acabou atingindo o quarto que essa criança dormia. Foi por volta de 2 da manhã esse incidente, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. A criança de 7 anos estava junto do meio-irmão dela, né? Um bebê de pouco mais de 1 ano. O bebê conseguiu ser retirado pelo pai com vida e sem lesões, mas a criança de 7 anos, infelizmente, não resistiu aí a esse impacto, né, e acabou falecendo, Lucas. Aqui pelo litoral norte, aqui na cidade de Ubatuba, né, melhor dizendo, nós tivemos também em outros pontos, principalmente ali na região sul da cidade, algumas ocorrências de deslizamento de terra, queda de barreiras. Felizmente, nesses casos, não tivemos nenhuma intercorrência mais grave, segundo a Defesa Civil. O grande problema e o destaque negativo, infelizmente, fica para essa morte que foi registrada dessa criança de 7 anos, a única morte registrada aqui no município de Ubatuba. Lembrando que por todo o litoral norte foram 36 óbitos, 35 só em São Sebastião, como o Rafael Rodrigues já adiantou para vocês aí. Minutos atrás, aqui dentro do Falando Nisso, né? E a gente está por aqui durante todo o dia de hoje acompanhando, infelizmente, essa triste situação que vive o nosso litoral norte de São Paulo, aguardando também medidas aí de contingência para tentar conter esses danos que foram causados pela chuva nos últimos dias aqui na região, Lucas. Obrigado, meu querido. Bom trabalho para você. Muita sanidade também, porque a gente sabe que só de ouvir a notícia, imagina você estando aí perto, vendo também, é difícil, né, meu amigo? Então, Deus te ajude muito, te dê forças aí para trazer informação para a gente aqui, o pessoal de casa também. Excelente tarde de trabalho. Uma coisa que eu fico pensando e que a gente deve também, na verdade, aplaudir é o trabalho que a Defesa Civil tem. Verdade. Porque eles fazem um trabalho, sim, preventivo em todas as cidades. Fazem. Eu, com mais de 20 anos de jornalismo, fui muito para o litoral fazer a cobertura de situações de tragédia, como a gente está vendo agora, né? Então, são equipes que trabalham noite e dia, nessas épocas assim de chuva e quando tem ocorrência, mas antes de acontecer também existe um trabalho preventivo, sério. Muito sério. Muito sério, A natureza, verdade, ela é imprevisível, né? E a gente não consegue prever o que pode de fato acontecer. E a gente também não está ajudando a natureza. Vamos se responsabilizar um pouco, gente? Vamos pensar no plástico que a gente consome, no que a gente não faz de bem. E aí quem paga o preço? É o preto, é o pobre, é quem está na comunidade. E isso mexe com a gente. Com certeza. Até quando isso vai acontecer, né? Então a gente precisa acordar. Não é ficar apontando em político a culpa, é a gente assumir também a nossa parte disso. E entender que a gente precisa cuidar do maior bem que Deus deu pra gente, que é esse mundo. E Ele está pedindo socorro. E as pessoas que pagam um preço, pagam com a vida. Isso é muito caro. Então é algo sério que a gente precisa cuidar, sim. Exatamente. E parabéns para as equipes, né, que estão trabalhando. E eu acho que, inclusive, deveria ter mais incentivo para que essas equipes pudessem ter mais braços para fazer a coisa de forma preventiva e ter menos tragédia no nosso litoral. Exatamente, mais investimento mesmo para as equipes do litoral norte, porque trabalham de forma séria. Vamos chamar o Douglas Cruz, que vai atualizar a gente agora sobre a situação das estradas. Douglas, a gente sabe que a rodovia dos Tamoios ficou interditada, teve a liberação ontem à noite. Fala pra gente como que está a situação no litoral e nas outras estradas também. Boa tarde.
Boa tarde, Águida. Destaque agora aqui na Rádio Bandivale essa situação das estradas do litoral norte, né? Como você bem frisou, rodovia dos Tamoios recebendo grande parte do fluxo do litoral norte. O tráfego é intenso agora, pessoal aí subindo a serra, vindo lá do litoral norte aqui para o Vale do Paraíba nesse momento. Então, trânsito bom, sem interdições na Tamoios. Agora, quando a gente fala da Rio Santos, é a rodovia que mais foi afetada, a situação é outra, né? São vários pontos de interdição, até peguei uma colinha aqui, são mais de 10 pontos, tem alguns pontos de interdição parcial, que começam a partir aí do quilômetro 61 da Praia do Lamberto e vão entrando para dentro da cidade. Então o motorista que está seguindo viagem saindo de São Sebastião ou chegando em São Sebastião, ele tem vários pontos de interdição parcial, que são aí ou em meia pista, ou no Parecinho, ou acostamento interditado. Então esse trecho ainda está muito instável, o motorista precisa ter atenção. Agora tem 2 pontos que são aí de interdição total, que é a partir ali do quilômetro 157 na Praia de Maresias e outro ponto no quilômetro 174, que é na Praia Preta, Praia do Juqueí. Então, os moradores aí que estão dentre esses 2 pontos, dentre a Praia de Maresias e a Praia Preta, eles estão ilhados. A única maneira de sair aí desse ponto é pelo mar ou por ar, por helicóptero com resgate da Defesa Civil. Então, quem está entre Maresias e Praia Preta não tem alternativa de trânsito nesse momento, está ilhado lá em São Sebastião. Vale frisar que as equipes da Defesa Civil estão atendendo já, vários helicópteros foram para essa região, mas de carro não há possibilidade de saída nesse momento. Então, para o motorista que está seguindo viagem de Bertioga, ele consegue ir até a Praia de Juqueí, a partir desse ponto também interdição total. Sentido contrário, quem está vindo de Caraguatatuba para São Sebastião, ele passa ali na Costa Sul, chegando até Maresias, a partir desse ponto também não há opção de liberação de tráfego. Rodovia Mogi-Bertioga também está totalmente interditada a partir do quilômetro 82, também não há outras rotas alternativas. Então, o motorista que vai pegar a viagem agora, sintonize a 102,9 para conferir a situação em tempo real. Tá certo, Douglas. Obrigada, viu, pelas suas informações. Douglas, volta a qualquer momento. Se tiver alguma informação urgente, é só chamar, tá bom? Muito obrigada. No próximo bloco a gente conversa mais com vocês, a gente vai ver também, conferir de pertinho a situação em Ilhabela. Como que tá a cidade hoje, uma cidade que também foi prejudicada. Lembrando, se você quiser fazer a doação, gente, ONG Gerando Falcões, tá aí o Pix para vocês, é amiga. Só colocar CNPJ 18 463 148 0001 28. Qualquer valor é muito bem-vindo. Pode participar e daqui a pouco a gente volta com mais informação aqui no Falando Nisso. Até já. A primeira FM do Vale do Paraíba, muito mais jovem e super atual. A história da Estéreo Vale acompanhou a evolução do rádio FM no Brasil, carregada de referências, com os ouvintes e com o mercado publicitário. Uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias e principalmente com você. Portal Bandivale. No portal você pode acompanhar a programação da TV Bandivale e ouvir ao vivo todas as nossas rádios do grupo. Acesse bandivale.com, o portal de notícias que mais cresce na região. São mais de 1,5 milhão de acessos mensais. Tem em seu DNA a forte cobertura regional, além do nacional. Esporte, saúde, tecnologia, política, cultura e muito mais. Como especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Bandivale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos. E ao público, cultura, lazer, descontração e sustentabilidade. Nosso grupo é inovação e transformação, com uma equipe de trabalho para todo e qualquer desafio. Estamos com o Hospital Pio XII e com um assunto muito importante, a saúde do homem e da mulher. Bora conversar um pouco agora, doutor, sobre reposição hormonal para homens. Quando, por exemplo, é necessário fazer essa reposição e como, né, fazê-la? Perfeito. De uma forma bem objetiva, a reposição hormonal ela se dá em 2 situações, né? Primeira situação, você faz uma análise nos exames de rotina dos pacientes, você percebe uma baixa hormonal associada aos sintomas de baixa hormonal.
né? No homem, no caso, queda da libido, diminuição de massa muscular, aumento de massa gordurosa, gordura abdominal, alterações cognitivas também são muito importantes. Se o homem tem essa alteração laboratorial com esses sintomas, está indicado uma reposição hormonal, para você conseguir jogar essa testosterona num nível fisiológico. Tá? E hoje em dia é muito comum, né, nas academias, muitos pacientes procuram a gente sem essa indicação específica de uma reposição por conta de queda do nível para ganho de performance. Eles querem procuram um hormônio para melhorar o desempenho na academia, melhorar a questão estética. Muitos pacientes que praticam atividade física de performance, por exemplo, ciclismo, muitos procuram a gente para esse tipo de reposição, que eu não caracterizo como uma reposição, e sim divido no grupo da modulação hormonal. Que é um paciente que tem níveis muitas vezes normais de testosterona e procuram para melhorar ainda mais esse desempenho, essa performance. Mas aí, isso é aceitável, né? Porque se é controlado... Perfeito. Né? Essa é a grande questão. Supervisionado... Exatamente, são os dois pontos. Porque muitas vezes gera um ambiente que o paciente ele ganha muito com isso e aí ele fica viciado nesse tipo de situação, né? E tem que ser adequadamente supervisionado, tem que ser um profissional sério, né, que vai estar atento a todos os efeitos colaterais que esse tipo de reposição pode acontecer, trazer tanto no homem quanto na mulher. E quando feito adequadamente, né, supervisionado adequadamente, é até razoável, né, a gente aceitar esse tipo de reposição. Agora, doutor, como que a gente consegue fazer essa testosterona de maneira natural acontecer no corpo? É possível? Boa. Perfeito, é uma pergunta muito importante, porque hoje em dia a tendência é a busca das facilidades. Eles querem um comprimido, eles querem uma injeção para tentar fazer essa testosterona subir. Mas acordar cedo para treinar ninguém quer. Né? Melhorar a alimentação ninguém quer. Exato. Então eu sempre falo, é o básico. E eu sempre falo o seguinte, medidas comportamentais que são boas para a parte cardiovascular, naturalmente fazem elevar a testosterona. Atividade física regular, e é regular mesmo, entendeu? Pelo menos ali 4 a 5 vezes por semana, uma alimentação equilibrada, diminuir açúcar, diminuir gordura, tudo isso naturalmente vai gerar um ambiente mais saudável para o organismo e naturalmente a testosterona tende a subir. Tem que fazer a nossa parte também. Eu estou vendo que o prefeito Colucci de Ilhabela, ele está ouvindo a gente, ele está, acho que pelo que eu estou percebendo aqui no retorno, ele está no meio de, acho que tá travando, né? Tá travando. Ele está no meio, a gente está vendo ali, né, amiga, pela imagem que a gente tem aqui de retorno, gente, que ele está dando algum tipo de assistência para as famílias lá também, de algum lugar que foi afetado. Então, não sei se a gente consegue colocar ele ao vivo, por estar travando, viu, prefeito? A gente está com um sinal muito ruim, mas a gente está vendo que você está acompanhando aí as famílias também. Se a gente conseguir ter um sinal melhor, a gente pode, então, trazer o prefeito aqui para conversar com o pessoal de casa. Tem mito ou verdade para a gente fazer? Fernandinho, será que dá para a gente colocar, para o doutor já responder? Puxando um pouquinho para esse assunto mesmo que a gente conversou hoje, vamos então para o primeiro mito ou verdade. Pedra no rim é irreversível, doutor, mito ou verdade? Difícil essa pergunta, viu? Mas eu diria que é verdade, porque assim, uma vez você tendo o cálculo renal, você tem todos os fatores de risco para voltar a ter cálculos renais, né? Você pode tratá-lo, tirar esse cálculo, mas o ambiente está ali para uma formação de um novo cálculo renal. Então, a pessoa que tem a tendência, ela tem, eu diria, aí, em torno de 5 anos, 50% de chance de formar novos cálculos, e isso levando para 10 anos, em torno de 80% de chance de formar novos cálculos. Então, eu diria que é uma situação irreversível, né? Visto que a genética também talvez seja o principal pilar aí como um fator de risco. Acaba colaborando. Vamos para o próximo mito ou verdade? Problemas nos rins podem ser genéticos. Perfeito, acabamos de falar nisso, é verdade. É muito comum, né? Famílias de pacientes, por exemplo, com cálculos renais ou outras alterações, até tumores renais, né? Todos os pacientes oncológicos nossos, a questão familiar a gente leva muito em conta, justamente como um aumento da probabilidade em relação à próstata também, né? A gente fala muito, mas aumenta sim a probabilidade, a questão genética é super importante. Vamos lá, doutor Pedro, então, oncologista do Pio 12, mito ou verdade? Hábitos saudáveis evitam pedras nos rins. Verdade. O hábito saudável, eu diria que é uma das partes, né, nesse contexto aí de hidratação e tudo mais. O organismo funcionando bem, estando equilibrado, né, a gente consegue diminuir sim e evitar muitas vezes a formação de novos cálculos. Vamos então para o próximo mito ou verdade.
Aí, água em excesso pode sobrecarregar os rins? Nossa, boa pergunta também, né? Água em excesso? Perfeito, verdade, verdade. É verdade? É verdade. Em alguns pacientes, principalmente com doenças renais previamente diagnosticados, que não têm um rim que funcione adequadamente, esses pacientes com uma ingesta excessiva de líquido pode ter uma sobrecarga sim. E alguns pacientes com alterações cardiológicas também podem, com excesso de líquido, sobrecarregar o sistema como um todo e gerar algumas complicações. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Obrigado até por entender toda a dinâmica hoje. O doutor compreendeu. Tem até uma mensagem pelo Pio 12 para deixar o pessoal de casa. Eu agradeço o convite, né? Em nome do Hospital Pio 12, a gente queria prestar solidariedade a todas as famílias, né, que foram vítimas dessa chuva, que perderam seus entes. Desejar que Deus conforte os corações deles e que dê muita força e que tudo que se reconstrua o mais rápido possível. Obrigado, viu? Obrigado, a gente tem imagens de Ilhabela, não conseguimos retomar o contato com o Colucci, mas fica aqui também o nosso carinho, o nosso respeito por essa cidade que a gente ama tanto. O Grupo Bandeirantes tem um carinho tão grande. Vamos trazer informações durante toda a nossa programação, viu, gente? Não só aqui na regional, mas também nacional. Estamos abastecendo a Band Nacional com todas as informações possíveis. Tem também o nosso portal regional Boa. com as informações regionais, se você quiser conferir toda a atualização, então é só entrar na internet. E também nos nossos jornais, né, aqui da nossa região. Logo, logo a gente tem novas informações de Ilhabela e também de outras cidades. Para fazer sua doação, quero lembrar você, gente, para ajudar essas famílias, atenção aqui do Litoral Norte, o Pix é 18 463 148 000128. Excelente tarde para vocês, a gente fica aqui com o carinho e respeito às famílias que sofreram e sofrem tanto devido a essa tragédia também da chuva, viu? Muito carinho para vocês. Boa tarde, a gente se vê amanhã.